Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Espera, gente. Quem tá entrando aí? esperar uns minutinhos pro pessoal entrar. Tomar um cafezinho por enquanto. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Como é que tá o clima aí na cidade de vocês? Todo nordestino pergunta isso pra todo mundo, tá? Eu sou nordestino. Então, como é que tá o clima aí na cidade de vocês? Tá chovendo? Aqui tá precisando de chuva. Manda pra cá. Sim, Viviane, um dia vai ter Sintidal e Pericultura, principalmente para esse grupo, como foi tema Sim, da última exatamente. prova. Temas assim, vocês podem dar ideia pra gente também. Algum tema que vocês querem que Vocês foque, podem alguma mandar no coisa. privado, Uhum, ou então mandar no próprio grupo também, tá? Não fiquem acanhados, não. O grupo é de vocês. uhum. Foi O feito grupo pra lá vocês, então, para encontrar parceiro de trem também no grupo. é. Não esqueçam de de ficar só na teoria, 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 teoria e chegar na hora não bater checklist. Não adianta de nada. Hoje tivemos que mudar o horário porque eu e o Matheus vamos ter compromisso umas 7 horas. Isso. Aí E vai aí, ficar assim. Vai ficar assim, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Só que de segunda a quinta. Segunda e quarta, Túlio. Terça e quinta, eu. Aí a gente manda os horários para vocês um dia antes. Um dia antes ou então na manhã do dia da aula, tá? Então você não precisa ficar preocupado nem nada com isso, não. Mas vão ser sempre temas assim, temas quentes. A gente fala tema quente, mas é porque é tema forte, tá? Que é tema que não só nós, mas como os outros cursinhos, esses cursinhos cara aí, tudo mais que avalia banca e tudo mais, eles pegam e estão apostando nisso. Então, se se eles que são eles e nós que também estamos estudando a banca, apostamos, então é porque nós estamos no caminho certo, né? e Hoje vai também a ser gente, só uma aula mesmo, aí amanhã é outra aula. e também a gente tá tentando apostar em tema que a banca, por exemplo, tem trabalho. Essa é esofagite eosinofílica. Duas pessoas da banca têm trabalho nisso. Então eu tô tentando trazer temas assim que a banca já tem trabalho, que a banca sabe manejar melhor ou que tem algum trabalho relacionado. Então, tentar trazer nesse foco. Exatamente. Em breve eu estarei trazendo um resumo dos temas que a banca gosta de trabalhar, assim, A gente vai fazer a um bem comissão. boladozinho Uhum. para mostrar os médicos que estão na banca e quais são os trabalhos que eles fizeram e por que nós estamos apostando nesses temas, entendeu? Aí vocês vão entender direitinho e tudo mais. Mas isso, querendo ou não, vocês podem também buscar no edital. No edital lá da comissão da banca, fala o trabalho de cada um, fala um pouco da descrição de cada um dos doutores. Então vocês podem pesquisar sobre isso também. Mas eu e o Matheus vamos tentar fazer para vocês um aqui. Esse síndrome de Down aí, até eu tô preocupado, cara. Puericultura e minha pessoa são ímãs. É o positivo, né? É o positivo com o positivo. Eles não se atraem, não. Não chega perto, não. Puericultura pra mim, cara. Puricultura é muito aquele roteirinho, ainda mais para quem tem Ah, sindidal, alguma. e é um tema que
que, querendo ou não, ele é exaustivo, você tem que ser muito rápido. E eu não sou rápido, eu não tenho um 2x do Túlio. O Túlio, quando ele engata o 2x aí falando, vai. E eu não, eu tenho que aprender o 2x. Ainda hoje eu tô testando esse 2x aí, meu. Aqui, Vamos ver, ó. né, que vai dar. Eu vou trazer um spoiler já do preparativo da aula. Além da Simple Down, eu tô tentando trazer a escala de Turner. Tudo isso vocês têm que saber. Porque são curvas especiais. Simple Down, Turner, a, acondoplastia, prematuros, paralisia cerebral, fibrose cística. Tudo isso tem curvas especiais. Então, ficar ciente. Essa aula de... Aí eu já tava preparando, por isso que eu tô falando das escalas, de algumas escalas Túlio, que tem. uma coisa que eu tava olhando hoje, que é bom depois a gente estudar e tentar trazer uma aula, que pode cair em qualquer estação. Afogamento. Afogamento é um tema bom. Afogamento ele pode cair em qualquer questão. Não tem PEP. Já foi cobrado, só que não já foi cobrado nas provas, só que não tem PEP. O INEP tem conhecimento, entendeu? E tem uma pessoa da banca, principalmente em pediatria, se eu não me engano, em pediatria, que tem trabalho em afogamento. Depois eu vou confirmar e falo certinho. Deixa eu ver quem que é o doutor que tem... Não, minto, afogamento não tem nenhum, não. Achei que tivesse. Mas, querendo ou não, é um tema bom pra vir. Quiser ir tacando pau aí, mandar bala. Vou apresentar aqui. Eu acho que o pessoal hoje... É o horário também, né? Mas, de qualquer forma, a aula vai ficar gravada. Inclusive, eu já consegui postar as outras no YouTube. Hoje já tá liberando. Porque teve alguns erros, tivemos que corrigir. Mas acredito que hoje já vai estar no YouTube. A aula da manhã eu já tô preparando também. Já vai ser... Amanhã, muito provavelmente vai ser às 7 horas, no horário normal. E a gente mandou horário 7 horas, eu acho que vai por aí, né? Que é o horário que o pessoal sai de trabalho, tudo mais. Consegue descansar um pouco. Mas, de todo jeito, essa aula aqui vai ficar gravada. Quando vocês quiserem, é só ir lá no YouTube e assistir. Tá aparecendo? Se puderem dar o feedback. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Beleza. Vamos lá. O que seria esofagite eosinófilica? Por que eu trouxe esse tema também? Porque tem dois doutores na banca que tem trabalho nisso. E seria o quê? Uma doença inflamatória crônica do esôfago. Mediado por reações alérgicas, caracterizado por infiltrações de eosinófilos na mucosa esofágica. Então, ela é basicamente uma doença crônica causada por reações alérgicas com predomínio de eosinófilos infiltrados na mucosa, tá? Então, essa daqui é a definição. Por que chegou nesse diagnóstico? Por causa disso. Você fica ciente disso. Que é uma reação alérgica, várias reações alérgicas que vai causando essa doença. Aí, quais são as principais causas... Quais são as principais causas dessa doença? Reações alérgicas, principalmente por alimentos como leite, ovos, trigo, soja, desencadeia a resposta imunológica dessa doença. Doenças atópicas também, como rinite alérgica, asma, dermatite atópica, mediado por GEA. Então, asma, na banca tem 4 médicos que têm trabalho em asma. Então, eles poderiam juntar com esses 2 médicos e gerar a complicação da asma, que seria essa doença. Então, eles poderiam juntar as doenças e trazer isso, que é uma complicação da asma. E fatores genéticos também, como predisposição familiar e alterações do epitélio esofágicos. Então, as causas, principalmente, é por alimentos e doenças atópicas. Fique ciente disso. Aí, os fatores de risco, basicamente. Histórico familiar de atopia, seja asma, rinite, dermatite atópica, sexo masculino, se não me engano é 3:1, 3 meninos para uma menina, principalmente em idade pediátrica, mas pode ser que chegue um adulto mais velho com essa doença.
exposição precoce a alergenos, principalmente a alimentos, e mutação genética. Esses seriam os fatores de risco. Se vier durante a prova, às vezes vem quais são os fatores de risco que desencadearam a doença. História familiar, que seria o genético, asma, rinite, sexo masculino. Provavelmente essa citação eu acredito que vai vir na pediatria ou em clínica médica. Aí, sintomas e sinais e sintomas. O que vai ter? Os sinais e sintomas, basicamente, ele vai ter uma disfagia progressiva. Ele vai começar com uma dificuldade para engolir sólidos, que piora progressivamente, pode chegar até a dificuldade de engolir líquidos. Impactação alimentar, os alimentos ficam presos no esôfago, causando um desconforto agudo. Túlio, só te cortando aí, o acesso está permitido? Tá. Tá? Uhum. Tem pessoal falando que não está conseguindo acesso. Eu vou tentar resolver aqui. Pode ir continuando aí. Não, tá permitido sim, para todo mundo. Tá. A Desculpa pirose, interromper. que basicamente vai ter uma pirose resistente, que vai ser uma queimação retroesternal que não melhora com inibidor de bomba de próton. Então, o diagnóstico diferencial dele, já dando um spoiler, seria a doença do refluxo gastroesofágico. Só que a diferença do refluxo é que ele vai ter uma melhora com o inibidor de bomba de próton. E nesse caso aqui, da esofagite, você vai perguntar, você fez uso de medicação? O paciente vai falar, eu tomei omeprazol, mas não melhorou a queimação. Enquanto na doença do refluxo gastroesofágico ia ter a melhora, entendeu? E isso é uma forma de diferenciar as duas doenças. Ele também ele vai causar dor, náusea, vômitos, ele vai ter uma dor aqui no retroesternal, aqui no peito principalmente. Ele pode chegar a dor abdominal também. Então, mas aqui vocês vão conseguir diagnosticar com essa disfagia progressiva e impactação alimentar. E, em breve eu vou trazer um resumo de como, tipo uma anamnese, semiologia que vocês podem fazer durante a estação, tá? Aí os exames laboratoriais, o que vai vir? Deixa eu voltar aqui para falar umas coisas. No exame físico, o que vocês podem encontrar? Basicamente, uma criança com estado nutricional diminuído vai ter baixo ganho de peso, porque ele não vai conseguir estar ingerindo. Ele vai ter sinais de alergia também, como dermatite atópica, rinite, sinais de rinite. Mas ele vai ter ausência de sinais de sistêmico, como febre, icterícia, vai ter ausência disso. Então, é para hoje diagnóstico diferencial também, pensar. Aí os exames laboratoriais, o que vocês podem solicitar? O hemograma, IgE total, IgE específico, PCR e hemoglobina. No hemograma, o que vocês vão verificar? O aumento de eosinófilos. Basicamente, ele vai ser, no exame, vocês vão ver um aumento do eosinófilos por causa da reação alérgica que ele vai ter. Aí o IgE vai estar aumentado por causa de atopias sistêmicas dele, e específico vai estar positivo, dependendo se ele trouxer aquele teste PIC, ele vai dar positivo para algumas PIC teste, sabe? Que é aquele de reação alérgica que o paciente vocês vão colocando uma agulha no paciente e eles vão sentindo... Que é aquele teste que você geralmente é feito no antebraço, onde não tem pelos. Uhum. E aí eles fazem vários furos e colocam os agentes alergênicos que possam causar alergia na pessoa. Aí os que causarem vão formar, como é que fala? Vão ter a reação alérgica. Púrpuras. Uhum. Vão causar púrpuras elevadas. Aí esse pique teste aí é o que ele está falando. Uhum. Aí também vocês podem solicitar o PCR. Provavelmente ele vai vir normal, mas pode ser que ele venha levemente elevado. Mas isso daqui é basicamente para escolher uma inflamação sistêmica, uma infecção e o hemograma. Que se ele tiver, igual, lembra no exame físico que eu falei que ele estava com baixo peso, desnutrido. Então, basicamente o paciente pode ter uma anemia microcística por causa que ele não está conseguindo ingerir alimento direito, por causa que como o alimento fica impactado, às vezes ele evita de comer. Então, ele pode ter uma anemia, uma leve anemia, pode ter principalmente a microcística, hipocrômica, que seria a ferropriva. Então, esses daqui seriam os exames. Esses exames aqui é mais para controle, não é o exame padrão ouro. Agora vamos para o exame padrão ouro. O exame padrão ouro seria a endoscopia digestiva alta com biópsia. Esse aqui seria o padrão ouro. O que vocês vão ver? Alterações. Vão ver pústula, placas esbranquecidas, estreitamento, anéis concêntricos. Logo, na próxima imagem aqui, ó,
tem uma outra imagem que eu trouxe do que vocês vão ver na endoscopia. E o propósito, basicamente, é confirmar na suspeita e permitir a biópsia, que a biópsia, basicamente, é o padrão ouro. O que vocês vão ver na biópsia? Vocês vão ver, basicamente, durante a biópsia, maior que 15 eosinófilos por campo. Então, vocês vão ver maior de 15 eosinófilos por campo. Em breve vai ter aqui, ó. Então, aí vocês podem solicitar também um raio-x de tórax com contraste para avaliar o trânsito esofágico. Basicamente, aqui vocês vão ver o estreitamento dos anéis esofágicos. Basicamente, para avaliar o comprometimento estrutural. Aí, endoscopia digestiva alta, o que vocês vão ver? O A seria a forma normal. Vocês vê que não está estreito, é mucosa lisa, músculo liso, então não está com estrias, não está com anéis, não está com estenose, não está com nada. O B, aqui, vocês vão ver as estrias. Ó, os risquinhos, vocês estão vendo as estrias. Isso aqui seria as estrias, entendeu? Longitudinais. Aqui, na letra C, vocês vão ver o exudado, granular, os anéis, que pode vir os anéis também, e estenose, que seria a diminuição. Então, se trouxer alguma dessas fotos aqui, é bom vocês falarem isso. Aí vocês já vão ter a hipótese diagnóstica de vocês. Mas, basicamente, o que eu falei, o diagnóstico, o confirmatório mesmo, é a biópsia. O que vocês vão ver na biópsia? É maior que 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Então, o diagnóstico se baseia no estado clínico, disfagia, impactação alimentar, sintomas de resistente a inibidor de bomba de próton. Vão ver também reações alérgicas, provavelmente. E a biópsia, vocês vão solicitar a biópsia como suspeito para confirmar o diagnóstico, que vocês vão observar maior igual a 15 eosinófilos por campo. Aí, o diagnóstico diferencial. Lembra que eu falei do doença do refluxo gastroesofágico? Que ia ter melhora com a inibidor de bomba de próton, com o imoprazol? Então, é o principal diagnóstico diferencial, mas pode ter esofagite infecciosa por cândida, herpes, esofagite por medicamentoso, disfagia funcional, estenose péptica ou congênica. Alguém tem uma dúvida até agora? Ou tá de boa? Tô indo muito rápido? Pode falar, pessoal. Não se sintam acanhados, não, tá? Alguém tem uma dúvida? Ou tá de Tá indo boa? rápido demais, tá tranquilo. Mandei um joinha, então se não quiserem falar, tá? Tá bem tranquilo, mas assim, eu tenho uma dúvida com relação a como seria a anamnese desse quadro clínico, assim, como que a gente ia perguntar? Como você está sentindo? Aumentou a dor? Aqui, Essa ó. dor irradia? Mais ou menos nesse sentido, igual as anamneses básicas? Uhum. Aqui, ó. Em breve eu vou trazer o que vocês vão perguntar, entendeu? A Na gente, anamnese. gente, é porque assim, ó, a gente sempre passa o que é a doença, depois a gente mostra como vocês vão. A gente passa um checklist para vocês, um PEP, de como vocês vão agir na segunda fase, se vocês encararem com essa doença, entendeu? Aí sempre vai seguir essa ordem. A gente vai mostrar o que é a doença e depois mostrar como é que vai cair na prova. Cair, se for, cair mesmo, né? Porque toda aposta é todo tema que a gente passa, né? Então, se cair, vocês vão estar preparados. Ok, obrigada. Por nada. Aí vamos continuar. As complicações, basicamente, seria a impactação alimentar, que seria uma obstrução aguda do esôfago por alimentos. Então, o alimento vai ficar travado na garganta. O paciente, geralmente na parte medial aqui, ele vai falar: doutor, o alimento, eu fui comer uma carne, ficou impactado na minha garganta. Tô sentindo a carne aqui. Ou vai chegar com cianose, porque ele não vai conseguir respirar. Ele vai ter uma estenose esofágica, que vai ser o estreitamento permanente do lúmen, igual eu mostrei na imagem aqui, que seria a estenose. Ele vai ter o mais estreito. Aí, a perfuração, ele pode causar uma hemorragia esofágica, que ia causar uma hemorragia digestiva alta. A má nutrição, que seria o atraso do crescimento, desnutrição, principalmente na fase pediátrica. E o impacto na vida, né?
Porque imagina, uma pessoa vai num churrasco e não pode comer carne porque fica impactado. Ou toda vez que come um pão, dá reação alérgica, amendoim. Então tudo isso entra no impacto de vida do paciente. Querendo ou não, isso vocês têm que caminhar para o psicólogo, tem que caminhar para o nutricionista, seria um acompanhamento multinutricional. Aí o tratamento, basicamente, entra com budesonida, via oral mesmo, 1 a 2 miligramas dias, com frequência de 1 a 2 vezes por dia, que vai ajudar na redução da inflamação. Pode ser também um corticoide mais forte, que seria a prednisona, 1 miligrama, via oral mesmo, 1 miligrama, quilograma dia, uma vez ao dia, em casos mais graves. Poderia ser o omeprazol também. Então entra um corticoide e com um inibidor de bomba de próton, porque ele vai ajudar na redução do refluxo. Então, seria via oral também, de 20 a 40 miligramas, uma vez ao dia. E outras opções é loratadina, via oral mesmo, 10 miligramas, uma vez ao dia, para controle alérgico. E dupilumab, via subcutânea, de acordo com o protocolo. Geralmente o protocolo, se não me engano, é 15 miligramas dia, 2 vezes ao dia, e em casos refratários. Aí vamos lá. Qual que é a conduta e a prevenção para esse paciente? Seria os 3 Ds: dieta, drogas e a dilatação endoscópica. Então entra nisso. As drogas eu já falei. E a dieta, o que seria? Basicamente, a dieta seria a exclusão dos principais alimentos alergênicos. Então, você vai ter que identificar, pode realizar o teste PIC-teste, que seria aquele teste dermatológico para reações alérgicas, ou tentar identificar e ir cortando e inserindo aos poucos o alimento no paciente. Os principais são leite, ovos, trigo, soja, amendoim, frutos do mar. Esses daqui são os principais alimentos alergênicos. Orientar sobre a mastigação adequada, porque se o paciente tem que mastigar bem para destruir, para triturar a carne, triturar o alimento, para tentar igual como ocorre a impactação do alimento, se triturando o alimento e mastigando bastante, vai ajudar a triturar o alimento, que vai facilitar na passagem. Aí também refeições pequenas, em vários momentos do dia, evitar alimentos duros, monitoramento, controle nutricional e educação familiar, igual eu falei que teria que passar no nutricionista, psicólogo, e ter uma conduta, porque imagina, leite, ovos, trigo, é praticamente a nossa alimentação toda. Então, vocês têm que fazer um acompanhamento com o nutricionista para saber quais alimentos, o que colocar no lugar, entendeu? E a forma cirúrgica seria a dilatação endoscópica. Mas esse daqui é para alguns casos, principalmente, seria se o paciente tiver estenose significativa ou impactações recorrentes. Por exemplo, ele foi no hospital várias vezes para retirar o alimento. Então, aqui pode avaliar uma dilatação endoscópica, entendeu? No paciente. Entenderam essa parte? Essa aí seria a parte... Essa fica a parte teórica. Aí, vamos para a anamnese, como seria a abordagem. Agora é a parte que vocês gostam. Tá dando para ver? Pode aumentar mais um pouquinho. Uhum. Lembrando que isso daqui é uma aposta de como pode vir, igual, eu peguei algumas questões e coloquei um pouquinho da minha anamnese, de como que eu faço. O pessoal, é sempre bom, a gente sempre, desde o comecinho, a gente sempre fala, quando eu e o Túlio, a gente tá estudando, a gente não deixa de fazer questões, tá? Uhum. A gente não deixa de fazer questões, porque na questão vem mostrando como é que o paciente vem para você. Então, um exemplo da esofagite, se você for pegar as questões de esofagite, tem um site aí chamado MedStudier, ele é gratuito, se você só cadastrar no Google, e você vai lá, procura bem específico, esofagite, esofanírica, e você coloca lá e você vai ver, literalmente, como o paciente está vindo. E isso te ajuda na hora da anamnese, na hora de como você vai fazer as perguntas para a pessoa, como foi que ele chegou,
se ele tá com dificuldade de engolir, se ele tá com dor, alguma coisa, se tá com febre, vem desse jeito. Então, estudem perguntas, mas também façam checklist. Não precisa vocês fazer 20 perguntas. Só vejam como é que é o padrão que o INEP fala. É por isso que a gente fala, a gente estuda o INEP não só pelo a banca. Olha aí, ó, tá vendo aí, ó? Uhum. Isso Eu é uma trouxe questão. A gente estuda pelas questões para quê? Para a gente saber como é que o INEP pede e depois construir o nosso esqueleto, enraizar e estudar o tema, entendeu? É uma dica para vocês já também que estão se preparando aí junto com a gente. E cada questão você consegue montar um roteiro. Igual, esse aqui eles trouxeram uma mulher, mas igual eu falei, principalmente é masculino. Igual eu falei, que poderia colocar num adulto, como poderia colocar numa criança. Então, fica ciente disso. Aí, ó, antecedente rinite alérgica. Lembra que eu falei que reações alérgicas, o INEP, você vai ter que vai ter que fazer a investigação. Ah, você tem alguma reação alérgica? Tem alguma coisa assim? Mas vamos voltar aqui primeiro para a anamnese. Aí. Ó, vamos lá. A abordagem da esofagite eosinófica. Como que seria na prova prática? O examinador, basicamente, ele vai querer que você busque ativamente a tríade atópica da cronicidade da doença. Basicamente, seria a queixa principal, sim ou sim, vai ser a disfagia para sólidos ou impactação alimentar. Eu acredito que ele vai vir isso. Ah, em pediatria ele pode vir. Ah, minha criança não está ganhando peso, doutor. Minha criança está bem magrinha, minha criança está pálida. Pode trazer algumas outras complicações. Mas eu acho que ele vai trazer bem específico assim, disfagia para sólidos ou impactação alimentar. Eu acredito que ele vai trazer de uma dessas duas formas. Aí você vai começar a perguntar, quando começou esse entalo? Desde quando você sente a dificuldade para engolir? Lembra que eu falei que o paciente pode ter vários episódios, ou já pode vir progressivamente? Lembra da anamnese que eu falei assim, que o paciente vai sentir essa que está entalando por vários tempos, não entalou de uma vez. Ele vai começar a sentir alguma coisa, uma dificuldade, aí ele vai achar que é a primeira vez que ele deixou a carne muito grande, aí até chegar um momento que vai impactar. Oi, Matheus? Progressivo. Uhum. Progressivo. Aí, onde para o alimento? Em qual porção? Geralmente é a medial ou a distal. Você vai ter que perguntar, investigar, é para alimentos sólidos, líquidos? Isso aqui, sim ou sim. Porque aqui você vai ver se a cronificar, se ele está muito, se ele ocorreu uma estenose muito grotesca, digamos assim. Se ele está conseguindo ingerir líquido, porque aqui você vai conseguir avaliar a complicação dele. Se ele tiver com a estenose para líquidos também, essa dificuldade para líquidos, você já vai, sim ou sim, ter que fazer a dilatação via endoscópica. Sim ou sim, ou vai ter que fazer para alimentos para sólidos, pode fazer aquelas condutas, tentar drogas primeiro, tentar mudança de alimento. Sente dor para engolir, aqui geralmente o paciente vai falar que sente a dor para engolir. Ele vai ter uma dor retroesternal. Precisa beber muita água para ajudar a comida a descer, que aqui você vai buscar o sinal de adaptação dele. Já teve que ir no hospital para retirar essa comida presa? Lembra que eu falei que um dos critérios de... Aqui, ó, cadê? Calma aí. Lembra que eu falei que um dos critérios para o tratamento... cadê? Seria se tivesse impactações recorrentes, então é um dos critérios. Você vai ter que investigar isso. Se já teve várias vezes, se ele já foi no hospital, entendeu? Tudo isso é critério para saber qual que é o conduto que você vai seguir. Você faz uso de algum medicamento para estômago, como omeprazol, inibidor de bomba de próton, você melhora com ele, porque se melhora, lembrar da doença do refluxo gastroesofágico. Se não melhora, pensar nessa doença. Sente náusea, vômito, isso tudo é associado à gravidade. Histórico da patologia pregressa, tipo, se já sentiu isso várias vezes.
Investigar sintomas associados, como sintomas atópicos, de atopias, como asma, rinite, alérgica, dermatite atópica, porque lembra que um dos fatores de risco principais seria as atopias, doenças atópicas, alergia a alimentos conhecido, se ele come determinado alimento, tudo isso vocês vão ter que investigar durante a anamnese, entendeu? Aí o exame físico, tentar focar no estado geral do paciente, avaliar o estado nutricional, que seria os dados antropométricos. Lembra que eu falei do estado de emagrecimento do paciente? Mucosa, hidratação, se o paciente está conseguindo digerir líquido, tudo isso aqui mostra, seria o exame focado, a anamnese para vocês investigar de forma focada. A pele, observar sinais de dermatite atópicas, de anemia também, que faltou, que seria a palidez. Tudo isso seria relacionado a possíveis complicações, como para pensar nessa hipótese diagnóstica. Investigar as vias aéreas superiores, solicitar uroscopia, rinoscopia, porque aqui você vai ver sinais de rinite, que seria pregas nasais, mucosa pálida. Então, tudo isso vocês vão ter que solicitar na anamnese. Igual na paralisia de Bell, que eles queriam, se eu não me engano, é uroscopia. Não, é otoscopia que eles queriam. Então, tenta ser mais específico. Aqui, sim ou sim, vocês iam ter que fazer. Investigar tórax, abdômen. Porque o tórax? Lembra que ele tem uma dor no peito? Então, essa dor no peito dele pode ser infarto, pode ser alguma outra coisa. Então, vocês vão ter que fazer a anamnese do tórax, abdômen. E, geralmente, é uma dor relacionada à comida. Ele vai falar assim, doutor, eu sinto só essa dor quando eu acabo de comer. Mas você vai ter que descartar para ter outras causas, entendeu? Então, aí exame respiratório, neurológico, essas coisas, você solicita inespecificamente mesmo. Eu solicito o exame respiratório e neurológico, só. Mas esse daqui, sim ou sim, vocês têm que citar, entendeu? Que se for vir, vai vir pontuando uma dessas coisas. Aí, diagnóstico de conduta. Se caso sugerir a esofagite eosinófica, o próximo passo do checklist seria solicitar endoscopia digestiva alta. Lembrar, nome e sobrenome, com biópsia. Basicamente, vai ser aqueles achados, anéis esofágicos, sucos longitudinais, exudados esbranquecidos, estenose. E no histopatológico, que seria da biópsia, viria a presença de maior que 15 eosinófilos por campos grandes na mucosa esofágica. Então, aqui já seria, vocês têm o diagnóstico, que seria a anamnese, o diagnóstico clínico e o diagnóstico histopatológico. Então, aqui confirmou o diagnóstico. Então, lembrar de doenças atópias. Aí os planos terapêuticos seriam os 3Ds. Dieta, drogas, dilatação esofágica, se necessário. A dieta seria basicamente eliminação, retirar leite, trigo, ovo, soja, amendoins, frutos do mar. O de drogas, inibidores de bomba de próton, omeprazol, corticoides, lembra que é uma das condutas, inibidor e corticoide. Dilatação endoscópica. Uma dúvida sobre o inibidor de bomba de prótons. No início, você falou que a diferença entre a doença gastroesofágica seria porque o inibidor de bombas melhora, e para a eosinofilia daqui não melhoraria. Isso. Então, por que a gente entra com ele, ele não melhora? É que também vai ajudar na redução vai ajudar tanto na questão do corticóide, para ele não ter a complicação, e também vai ajudar para como que eu falo? A proteção? Para proteção gástrica, e também ele vai ajudar na redução de inflamação, entendeu? Igual eu trouxe aqui, ó. Ele vai ajudar na redução da inflamação. E corticoide seria em caso grave. Mas o budesonida seria para redução da inflamação, que entraria no corticoide também. Entendeu? Conseguiu entender, Moreto? Entendi sim. É porque, na verdade, a bomba ela reduz mesmo o refluxo, né? Diminui um pouco a questão do refluxo. Uhum. A parte inflamatória fica mais com os corticoides. Sim. Isso.
Isso. Mas Mas, é bacana, sim, tá mas certo. querendo ou não, a budesonida, Ele ele... tem um pouco de refluxo, né? Uhum, É que eu fiquei naquela história. Você, quando a gente fala assim, o que é que difere uma enfermidade da outra? Ah, seria a não resolução, ou então uma resposta não tão boa com o omeprazol. E já a doença do refluxo esogástrico já tem uma boa resposta, e essa daqui sim, não. sim. Então, é assim meio que. Então, por que, que a gente usa nesse? A pessoa pode dizer, não, eu usei, melhorou um pouco o refluxo. E aí, como é que a gente fica? E daí? A gente vai entender como isso no paciente, entende? Entendo. É E querendo... para os dois tem uma resposta positiva. E no início, você falou que ela não tinha uma boa resposta. Então, eu estou um pouco confusa com relação, porque essa doença para nós é nova. Uhum, A DGRE não é nova, né? Mas sim. essa é. Para nós ela é nova. Então, é exatamente o que você falou. Ela não vai, igual na doença do refluxo gastroesofágico, ela vai ter uma melhora. Aqui, ela não vai ter uma melhora tão significativa, mas vai ajudar a reduzir um pouco do refluxo, vai ajudar na proteção gástrica também, porque ele vai estar usando corticoide, e vai ajudar na melhora um pouco não tanto na redução da inflamação, mas, querendo ou não, auxilia um pouco, entendeu? Ela vai causar tipo uma ponte. E ela vai Uma... entrar como corroboradora dos outros. Isso, Então, é Sim, tipo, isso, vamos fazer exatamente. uma. Entendi. Vamos fazer um Ela, combo para ela e ela está junto para corroborar com isso, ela né? vai fazer, ela vai fazer a ponte para uma ponte para uma ação anti-inflamatória para poder baixar para poder baixar essa absorção sistêmica e ajudando na esofagite, né? Ela tem essa variação, mas ele entra assim para poder ajudar e não para porque tem realmente essa pergunta que você fez, ela confunde. Não, sim, ela entra como protetor gástrico. Pronto. Pronto sim, para é mais receber os fácil. Isso, outros medicamentos. Uhum. Ok. exatamente. Ela não trata como ela trata no Não, DGRE, né? não Isso. trata. Ela vai ser, ela vai Ela só é, colabora com. Ela É, protege, né? uhum. Tá, entendi, entendi. Ela basicamente vai ajudar um pouco, mas não vai ser nada significativo assim, entendeu? Igual, que a DGRE, ela vai tratar com omeprazol, né? Que ele é o protetor. Já a budesonida, a budesonida, ela é o que pode vai ser, reduzir a vai inflamação. reduzir exatamente. Ela vai ser usada como corticoide. Ela vai fazer com que faça essa ponte entre os dois para poder fazer uma ajuda no tratamento. Lembra que primeiramente a Ok, gente ok. tenta. Uhum. Lembra que primeiramente a gente tenta o corticoide tópico, que seria a Isso, budesonida. Lembra que é a budesonida vicosa, tá? E se não melhorar, a gente pode entrar com corticoide sistêmico, que seria a prednisona. Principalmente em casos graves ou que o paciente tentou tratamento e não resolveu. Aí a gente entra com corticoide sistêmico. Mas primeiramente a gente tenta entrar com corticoides tópicos, que seria a budesonida, via oral mesmo, tá? exatamente, geral. Mas o omeprazol basicamente seria para auxiliar. Aí vamos lá. A prescrição aqui, como seria? Se lembrar do nome do paciente, idade, data. Aí a budesonida vicosa, 1 mg via oral 2 vezes ao dia, por 8 semanas. Aqui vocês vão avaliar se é uma vez ou 2 vezes. E omeprazol, 20 mg via oral e vão aumentando aos poucos. Começa de 20 e até 40. Lembra que é por 8 a 12 semanas. O corticoide já é até de 6 a 8 semanas. Aqui é de 8 a 12, o omeprazol. Aí orientações dietéticas, que é o essencial, vocês vão orientar dieta de exclusão, leite, ovos, soja, trigo, amendoim, nozes, fruto do mar. E manter acompanhamento com o pediatra, gastroenterologia, reavaliação após 8 semanas e considerar endoscopia de controle. Então, vocês vão ter que sim ou sim fazer uma endoscopia depois para ver se teve o controle ou não. Depois de 8 semanas.
mas a biópsia seria aquele. Aqui, ó. A dicas de ouro por revalida, candidíase esofágicas, sempre menciono como efeito colateral possível do tratamento corticoide tópico. O segmento, o diagnóstico final e a remissão são confirmados apenas com uma nova endoscopia com biópsia após 8 a 12 semanas de tratamento. Então, isso aqui, sim ou sim, o INEP vai querer que vocês falam durante a estação. Eu quero que você volte depois de 8 semanas para fazer uma nova endoscopia com biópsia. Então, essa parte aqui é extremamente importante, que entra daquele acompanhamento longitudinal. E a diferença, que é a doença do refluxo gastroesofágico, melhora com o inibidor de bomba de próton e tem menos relações com atopias. Então, para diferenciar também, seria a reação atópicas. Asma, rinite. Aqui é um mini resumo, que eu vou mandar no grupo depois. Basicamente, que é uma inflamação crônica, mediada por eosinófilos. Aí, os sintomas: disfagia, impactação, pirose, resistência a inibidor de bomba de próton, diagnóstico endoscopia digestiva com biópsia, histopatológico da Mark 15 eosinófilos por campus. Aí os tratamentos... Desculpa, eu não vi bem. Tem perda de peso? Eu não vi. Igual, a perca de peso, ele pode ter um pouco, principalmente se dependendo se tá havendo muita impactação e a pessoa não tá conseguindo ingerir alimento sólido, entendeu? Pode levar a estado nutricional alterado, como seria a diminuição da perda de peso. Então, geralmente doenças do trato, do trato gastro, eles têm essas perdas, né? Porque a pessoa não consegue ingerir suficiente, ou então não tem um bom metabolismo e tal. Então, sim. Naturalmente, ela deve ter alguma coisa, né, disso. Uhum. Que nem o Túlio falou, a esofagite eosofinílica, ela pode sim causar perda de peso. Por quê? Porque pode causar disfagia, pode causar impactação alimentar, pode causar recusa de alimentos. A pessoa, um exemplo, ela come alimento, principalmente crianças, né? Ela come alimento, só que na hora de engolir, causa aquelas aversão à comida. Pode causar vômito, náusea. Aí principalmente na criança, quando causa vômito e náusea, elas, não vou querer comer porque eu sei que vou vomitar, vou ficar com a angústia da náusea. E também, aí, querendo ou não, pode ter, sim, a perda de peso, principalmente em crianças, tá, gente? Mas o adulto, adulto depende, né? Tem adulto teimoso e tem adulto que sabe que faz o tratamento. Se for o adulto que faz o tratamento direitinho, ele vai continuar comendo, só que comidas leves, que não vá fazer com que o esôfago queira botar para fora, entre aspas, mas pode sim causar perda de peso, mas a perda de peso, principalmente, ela vem sim quando tem essa doença nas crianças, principalmente no problema de crescimento. Aí vai causar problema de crescimento, tudo uma coisa gera outra. A baixa estatura, o crescimento, desnutrição, pode ser por conta da esofagite também. Uhum, exatamente. Então, querendo ou não, a perda de peso não é necessariamente associada à doença, mas é por causa da não alimentação, resumindo. Exatamente. Não é porque a doença... Seria uma situação secundária, né? Sim. Exatamente, isso. Eu queria falar uma outra coisa sobre essa questão da dificuldade de deglutir e engolir. Pessoas que usam prótese dentárias, eu tenho muito paciente que usa prótese. Então, essas pessoas têm muita dificuldade na mastigação e tal. Às vezes eles chegam para mim e falam assim, doutora, eu como tal coisa e fico embuchado, não sei se esse termo é legal, mas é isso que fala. E porque não consegue mastigar, fazer aquela boa mastigação para descer, entendeu? Então, quando a gente tiver também nesse caso da esofagite eosinofílica, prestar atenção que às vezes pode ser também o caso de pessoas com uso de prótese, principalmente se for a superior e a inferior. Eles têm boa observação. Eles têm uma certa dificuldade,
né? Sim, Com a boa mastigação, digamos assim, né? sim. Aí entraria naquelas condutas que eu passei, que seria basicamente mastigação, refeições pequenas, cortar o menor possível, entendeu? Já que ele tem problema na mastigação, ele tem que tentar cortar menos possível, entendeu? Deixar pedacinhos pequenos. Sim, quanto pequenos e de boa maciez, né? Maciez, Sim. isso, Uhum. isso. Alimento. E também ele até procurar o dentista, o odontólogo, que é de confiança dele, para conseguir ver se ele não consegue passar uma cola mais específica para a prótese dele. Porque às vezes ele usa uma prótese que já está antiga e ele precisa fazer uma prótese nova. E hoje em dia tem próteses novas com que vem a cola no palato que não sai nem a pau, o dente pode pegar aquela carne que parece um elástico que não vai sair. Então, às vezes, indicar isso para o próprio paciente pode ajudar também. Pode ir Sim, tudo, que aí sim, tem, é uma boa tem ideia. 14 minutos. Agora, tem mais uma outra coisa também que eles Pode perguntar. reclamam, essas pessoas que usam prótese, é que perde um pouco o uso da prótese, né? Perde um pouco o sabor da comida, tira. Que há Isso. uma salivação um pouco mais exacerbada e tal, essas coisas. Já é do próprio corpo, né? Porque literalmente é um objeto É uma que questão. não é do nosso corpo, né? Que ele está sendo colocado para ele conseguir ter aquela estética e também conseguir a mastigação e tudo mais. Porque senão ele ia ter que sempre estar na papa, passando no liquidificador. Aí aqui é um breve. Só voltando no tema. Aqui é um breve resumo também da definição, sintomas, fatores de risco, querendo ou não, entre atopias, tratamento, prevenção, diagnóstico. Então, aqui é um breve resumo da doença em si. E a questão que eu trouxe para vocês, que seria uma mulher de 24 anos, branca, com antecedente, igual o INEP, sim ou sim, ele vai trazer. Vocês vão ter que investigar, ele vai ter antecedente de alguma alergia, entendeu? Aqui, ó, como pode vir no cenário. Paciente, mulher 24, mulher chega no pronto atendimento com queixa de queimação retroesternal de longa data sem alívio com uso de inibidor de bromo de próton. Então, ele pode trazer isso já. Ou na anamnese se investigar e ela vai referir isso. Nega disfagia, emagrecimento ou sangramento. Aqui nega, mas informa episódio de entalo com carne. Então, já pensar. Com resolução espontânea em mais de uma ocasião. Então, ela teve vários episódios. Lembra que eu falei que tinha que investigar? Já teve isso antes, já teve. Então, tem que investigar. Aí, na endoscopia digestiva alta, mostra estrias longitudinais em todo o esôfago e pangastrite enantematosa. Então, lembra, estrias longitudinais em todo o esôfago. Teste de urease positivo em corpo e antro. Biópsia esofagite crônica inespecífica e presença de 15 a 20 eosinófilos por campos grandes aumentados em terço distal. Lembra que eu falei que dá no terço medial ou distal? Então, aqui, ó. Terço distal, médio e proximal do esôfago. Qual a melhor conduta? E aí, gente, qual que é a melhor conduta? Corticoide esteroide, irradiação do H. pylori, inibidor de bomba de próton, dose dobrada ou bloqueadores de histamina? Parece que essa pergunta foi feita para Núbia. Eu vou na primeira opção como primeira escolha, né? Os outros, o inibidor de bomba viria como coadjuvante e o bloqueador de histamina, como ela já tem uma rinite alérgica, poderia até corroborar um pouco, mas a primeira escolha seria o corticosteroide, com certeza, que é o budesonida, né, como foi dito. Sim. Igual, aqui como eu falei, tem todos os critérios de diagnóstico. Já tem a biópsia. Lembra que o diagnóstico se baseia na clínica, antecedentes de rinite de alergias, com eosinófilos, presente de mais de 15 eosinófilos. Então, aqui teve os 3 critérios. Aqui sim ou sim seria uma esofagite eosofílica. Então, o tratamento seria o corticoide. A budesonida.
Então, eu gosto de estudar assim. Eu pego uma questão, eu começo a pensar como que o INEP poderia montar. Igual eu falei, o cenário, vai vir uma paciente com queixa, eu começo a montar assim. O que eu vou ter que investigar? Aí eu vou todos esses antecedentes, entendeu? Aí eu começo a fazer essas perguntas na minha cabeça mesmo. Toda questão eu faço isso. E é uma forma de E vocês... sabe uma coisa interessante que eu vi na questão é a situação de longa data, né? Isso significa que é como se fosse uma má formação, alguma coisa congênita, que, Ah, tá. né? Acho É que como se fosse. Dá a impressão que é uma má formação. Só que é mais como é que eu vou falar? É mais uma doença que a pessoa já nasce, né? adquirida Praticamente. ao longo do Aham, ao tempo por longo do conta tempo. da Já alimentação tem uma inadequada. predisposição, aí Uhum, já complica. entendi. E a alimentação é que Ela faz corrobora também, né? pior. Uhum. Jaine, eu vou liberar sim o material. O monitor tá longe, desculpe se eu pronunciei errado o nome. Vou liberar sim o material. A gente também tem que liberar o material da última aula. Mas sim, pode. Tudo isso. Lembra que aqui já teve uma impactação em vários episódios, entendeu? Então a cronicidade daqueles episódios similar já veio várias vezes, entendeu? Então, sim. Alguém ficou com alguma dúvida do Até tema? porque se fosse H. pylori, aí algum inibidor, as opções de tratamento já vinha com metronidazol, né? Inibidor de bomba, metronidazol e tal. Algum antibiótico quando a gente tem ali algum problema de pylori. Sim. E outro, pensar que ó, não teve melhora com o uso de inibidor de bomba de próton. Então, não ia adiantar nada aumentar a dose. Que o tratamento basicamente é o corticosteroide, que seria a budesonida. Alguém ficou com uma dúvida? Alguém ficou com uma dúvida no tema? A galera aí sabe muito, viu? Tá todo mundo antenado aí no negócio. Então, Graças a Deus que vocês estão com esse projeto bacana. Vocês vão fazer a prova também da segunda etapa agora? sim. Vamos sim, Eu e o vamos sim. Matheus vamos fazer É pela a primeira vez. primeira vez. Também é a minha primeira vez. Apesar, eu já tenho 5 anos de formada, mas me acomodei no Mais Médicos, mas Uhum. agora eu vou, não quero mais, quero entrar nesse Obrigado, negócio. Jaime. Chega de Mais Médicos. Não. Aqui, ó. A gente se inscreveu no Mais Médicos, só que é aquele negócio, a gente não. O nosso foco não é Mais Médicos, não. O nosso foco é pegar o CRM, Quero fazer a residência logo de cirurgia. fazer as nossas respectivas residências, né? E se vier o Mais Médicos, ok. Se não vier, ok também. O que a gente tá estudando, nosso foco aqui é o Revalida, então. E Para quem também está ajudar vocês, começando, né? para quem está começando a vida, novinho e tal, o Mais Médico é uma boa opção. Agora, para mim que já estou com esse tempo, fazer 6 anos agora de formada, eu já não quero mais médico, quero sair disso. Isso aí, né? Não quero Aham. mais não. Que é aquela coisa, a gente se acomoda, né? Querendo ou não. Cara, a gente se acomoda, sabia? Ganhando esse dinheirinho aí, fica aí, tá bom. E eu sou sozinha, não tem ninguém para dar nada, dinheiro dá que sobra. Então, Chega, aí se acomoda. chega. Se acomoda mesmo, acho que bom. Mas eu quero realmente pegar esse Revalida para eu ir para outro estado. Não quero mais morar aqui em São Paulo. E aproveitar que a nota de corte dela veio Cara, baixa. nota baixa, né? Que Veio foi, baixa, É fácil. aproveitar, foi assim, estudar, presentão que nós ganhamos, viu? Sim. Presentão. estudar e aproveitar isso. E que nem dizer, tá, o presente tá na nossa frente, é só a gente saber aproveitar. E aqui, ó, a gente tem um e-book também, só anunciando, que já tem essa doença, tem explicando certinho, que aqui a gente trouxe o resumo do resumo, basicamente. Tem explicando vários exames, por que solicitar, o que está alterado, o que você tem que esperar. Tem classificação, que eu não trouxe, mas aqui tem classificação de risco, como que você vai avaliar a gravidade, tudo.
diagnóstico diferencial, complicações, fatores de risco, vários, tipo, bem mais explicadinho. Tem um resumo também. Eu E mandei no chat aí, para quem não tá no grupo, entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, que aí fica atento com as aulas. E em breve tem novidade para vocês aí. E quando for ficando pronto, nós vamos mandando. E o tempo tá acabando, eu acho já. sim, 5 tá acabando. minutinhos. E a Bom, gente já vai se despedir de vocês. Amanhã vai ter aula. Vasculite por IgA, tá? Púrpura de Renoxolene. Então, já se prepare. Provavelmente vai ser ali por volta de 6. A gente vai soltar o link ali de 6h50, né? O pessoal entrar às 7. E a gente espera vocês lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem, só conversar com a gente que estamos aí, tá? Uma boa noite. Boa Quem for noite. estudar Parabéns. aí. E, Nubia, obrigado pelas dúvidas, viu, Nubia? Que ajudou muito. Jaine, obrigado também pelo elogio. E quem precisar, quem for continuar estudando, bons estudos. E vamos que vamos. Vamos revalidar. espero que todo mundo tenha gostado. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Tulhão. Tchau. Até amanhã, gente. Até amanhã.